Que bom que você chegou até esse vídeo. Que bom que você é empresário da indústria, chegou até esse momento para que a gente possa conversar um pouco sobre os grandes desafios da indústria, especialmente da indústria alimentícia. Eu sou Erenildo Jair, consultor empresarial, especialista na indústria de alimentos. E eu quero conversar com você hoje um tema muito, mas muito interessante, que é a necessidade e a obrigatoriedade que nós temos de trazer o equilíbrio entre a produtividade da nossa indústria e o lucro. No entendimento geral, muitas vezes, a gente imagina que quanto mais se aumenta a produtividade, mais se aumenta o lucro. Mas na indústria alimentícia, especialmente, dificilmente acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Porque a produtividade implica fatores e situações diferentes da geração de lucro. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu queria inicialmente mostrar para vocês que quando a gente fala de indústria como um todo, a própria conceituação começa a ser um pouco mais complexa. Quando a gente fala de indústria em geral, a gente está falando de uma empresa ou de um empreendimento que, como o seu, adquire uma matéria-prima de um fornecedor ou várias matérias-primas de um fornecedor, transforma através de uma linha de produção, com equipe, com um time apropriado, armazena, distribui, vende, dá prazo para depois receber. Então, por si só, a indústria é muito diferente do setor comercial, é muito diferente do setor de serviço, por conta dessa complexidade, desse ciclo longo que a indústria tem. E quando a gente coloca esse contexto de indústria dentro do contexto da indústria alimentícia, essa complexidade aumenta mais ainda. Porque nós estamos tratando de manipulação de alimentos, boas práticas de manipulação, muita normatização da própria Anvisa e de outros órgãos de licenciamento. Então, de fato, para você empresário que tem indústria de alimento, eu conheço profundamente quais são essas principais necessidades e principais dificuldades. Eu selecionei aqui para vocês algo muito interessante. Entre os vários problemas que a gente consegue identificar nessa longa trajetória nossa nas indústrias, um dos principais problemas trata-se do ciclo de caixa longo. Diferentemente do comércio e do serviço, a necessidade de capital de giro, a necessidade de caixa de uma indústria, ela é muito mais exigente, porque no caso da indústria, é preciso ter o capital para adquirir a matéria-prima, à vista ou a prazo, mas eu preciso comprar a matéria-prima. Eu tenho um prazo entre a compra da matéria-prima, o recebimento da matéria-prima, a estocagem da matéria-prima. A partir dessa estocagem, essa matéria-prima vai entrar numa linha de produção, seguindo todos os critérios de manipulação de alimentos, para se ter um produto acabado, fazer sua distribuição, sua entrega, para aí sim ter um faturamento, ainda com um prazo dado para o cliente. Então, o primeiro grande problema que nós temos na indústria, especialmente na indústria alimentícia, é esse ciclo de caixa que é muito alongado. Isso faz com que a gente, como empresário da indústria de alimentos, a gente realmente sinta como o caixa fica sensível para essas necessidades. A gente tem um custo fixo para manter e tem uma grande demora para receber esse recurso que vem do cliente através do conta a receber. Um segundo grande problema, que é comum na indústria, mas é maior ainda na indústria alimentícia, é o desperdício. E o desperdício ele começa desde o momento da aquisição e estocagem da matéria-prima. A estocagem do jeito adequado, a estocagem no local adequado, a estocagem da forma adequada. Além dessa estocagem adequada, ocorre muito desperdício na manipulação da matéria-prima, na preparação da matéria-prima para a linha de produção. Estima-se, em algumas situações, que se tem uma perda de 15% a 20% de matéria-prima entre a entrada na linha de produção e a sua saída como produto acabado. E esse desperdício na indústria alimentícia, ele é muito, mas muito significativo para os resultados da empresa. Então, realmente a gente entende que um segundo grande problema da indústria alimentícia tem sido a questão do desperdício. E uma terceira situação, que é o nosso tema principal, né? A questão do equilíbrio do lucro e da produtividade. Por que essa produtividade ela é tão complexa? Porque ela envolve pessoas, ela envolve um processo e ela envolve máquinas. Por mais automatizada ou manual que seja a sua produção de alimentos, ela sempre vai envolver esses três fatores: pessoas, o processo em si com a manipulação e aí os equipamentos, as máquinas de automação ou não.
E essa produtividade ela começa a cair por vários motivos, entre eles pela questão do perfilamento do colaborador que trabalha naquela linha de produção, muitas vezes pela falta de definição de tarefas, pela falta de gestão na hora de definir a produção do dia, do que vai ser feito. Há problema de produtividade na própria ficha do produto, ou na receita do produto. Então a gente entende que na indústria alimentícia, a gente sabe exatamente como que essas três coisas, o ciclo de caixa, o desperdício e a baixa produtividade, afeta diretamente os resultados da sua indústria de alimentos. E hoje, para você, empresário, industriário da área de alimentos, hoje, qual é seu maior problema? Você, quando olha para a sua fábrica, para a sua indústria, você sente que tem mais problema no ciclo de caixa longo? Você sente que tem mais problemas com o desperdício de matéria-prima, da estocagem até o produto acabado? Ou você acha que seu maior problema na sua indústria, de fato, é a baixa produtividade de seus colaboradores e de sua linha de produção? E talvez, você fale assim para mim, não, Herenildo, para mim, a minha indústria tem os três problemas. Tem ciclo de caixa com dificuldade, falta no capital de giro por essa elasticidade de prazo. Talvez a minha indústria também tenha problemas de desperdício e talvez a minha indústria tenha problema de produtividade e tudo ao mesmo tempo. Esses são os três problemas mais comuns que a gente encontra na indústria de alimentos. Então, o que é que nós propomos hoje aqui nessa conversa, nesse vídeo com você? É de uma forma muito objetiva, muito focado em soluções práticas. Tentar te ajudar a resolver esses três principais problemas de sua indústria. Vamos avançar com o vídeo? Para que essa solução possa acontecer, a gente precisa se firmar nos três pilares da indústria de alimentos. A indústria de alimento como um todo, ela tem que ter três pilares, como se fosse um banco que só fica em pé com três pernas. E esses três pilares se chamam área comercial, área de produção e área de logística. Por que são três pilares diferentes? Porque são três formas de funcionar, três formas de enxergar, três formas de fazer acontecer diferente a sua indústria. Não há dúvida de que eu preciso ter um setor comercial atuante. Um setor comercial que está lidando com o cliente em campo, que está lidando com um representante comercial, que talvez esteja lidando com um distribuidor. E mais do que isso, um setor comercial que está lidando fortemente com a concorrência. Eu não sei se seu produto tem uma alta concorrência, uma baixa concorrência. Eu não sei se seu produto é um produto comum ou um produto muito especial. Mas o fato é que um dos principais pilares para a sua indústria de alimentos, para a sua indústria alimentícia, de fato, ela ser lucrativa e equilibrada, ela precisa ter um setor comercial muito atuante. Aí você pode falar assim, Herenildo, eu sei disso muito bem, eu sei que eu tenho que ter um setor comercial que funcione bem. E nós vamos falar para você como que você pode fazer para que isso aconteça. Mas é importante que você, como empresário, primeiro reconheça. Você tem habilidades comerciais, você gosta do setor comercial, você gosta de vender, gosta de lidar com representante, com distribuidor, com cliente, ou não. Outra coisa fundamental na indústria alimentícia, o nosso segundo pilar, os nossos 33,3% de solução, está na área de produção. E aí você pode falar, ora, a área de produção é a coisa mais óbvia no setor de indústria. Claro que é. Mas no setor de indústria alimentícia, a área de produção, como eu falei na introdução, ela é muito mais complexa. Na área de produção, eu tenho que ter também pegadas, habilidades e forma de lidar completamente diferente da área comercial. Por isso essa importância de você também refletir. Eu, como empresário, eu tenho vocação para a produção, para o controle, para o sequenciamento de atividades, para seguir procedimento, para seguir uma ficha técnica. Qual é o seu principal perfil? Na minha história de consultor, a gente aprendeu com um pouco de experiência que nenhum empresário é bom nas três áreas. Nenhum empresário tem perfil para comercial, para produção e para logística ao mesmo tempo. Nós sempre temos tendência de gostar mais de uma área do que de outra. A importância é, hoje, vendo esse vídeo, responde para mim, qual é a área que você tem mais afinidade para trabalhar? Você gosta mais do comercial, da venda, da negociação, das compras, do fornecedor? Você prefere a produção, o controle da produção, a qualidade da produção, o custo da produção? Ou você se sente mais à vontade com a logística, com a distribuição, com a entrega ou com a estocagem? Por quê? Porque
nessas 3 áreas surgem praticamente 80% dos problemas e das dificuldades da indústria. E eu queria muito nesse vídeo que você ficasse até o final, porque no final eu vou te fornecer aqui embaixo um link com um e-book, com um resumo dessas principais coisas que nós estamos falando, e um passo a passo, para que você possa, de fato, começar a implementar algumas soluções na sua indústria. Eu não sei se sua indústria é grande, pequena, se ela é antiga ou se ela é nova, mas o importante é que você precisa aproveitar esse vídeo para você parar e pensar um pouco como é que está a minha indústria, como é que está a minha produção, como é que está o meu lucro. Tá? O lucro da indústria alimentícia é tão importante quanto o lucro de qualquer outra indústria, mas é um lucro um pouco mais difícil de vir, e você sabe do que eu estou falando por toda essa complexidade. Quando eu falo de logística, eu não estou falando da logística desde a estocagem da matéria-prima, a forma correta de estocar, os prazos de validade, as normas da Anvisa, a manipulação desse estoque na entrada, na linha de produção e como produto acabado. Quando eu falo de logística, eu estou falando também da distribuição desse alimento, do depósito de sua fábrica até o seu cliente final. Ele passa por um distribuidor, ele vai através de um representante comercial, você tem frota própria, você terceiriza a sua frota. Como que tua logística funciona? Reflete um pouquinho. Qual o custo dessa logística? Será que essa tua logística realmente é a logística adequada? Talvez fosse melhor você terceirizar, talvez fosse melhor você não terceirizar e ter uma frota própria. Esses questionamentos nessas 3 áreas vão te ajudar a, de fato, entender o funcionamento da tua indústria da melhor forma possível. Então, diante desses 3 pilares, o pilar comercial, o pilar produção e o pilar logística, nós vamos detalhar agora com você. Tá? Você deve pegar, se possível, um papel e um lápis para você anotar alguns insights. Como que a gente consegue estruturar de uma melhor forma a área comercial, a área de produção e a área logística, de novo, voltado para o setor de alimentos. Tá? E nesses pilares, você, de fato, vai conseguir se firmar, vai realmente conseguir ter uma visão, pelo menos, do tipo de problema que você tem. E, ao mesmo tempo, você vai reconhecer em que área você se identifica mais. Em que área você tem mais expertise, tem mais experiência, tem mais gosto para resolver. E naquela área, numa dessas 3 áreas, ou em 2 áreas, ou em uma área, você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Ajuda de um sócio, ajuda de um gerente, ajuda de um supervisor que tem uma experiência que você não tem, tá? Mas você precisa de ajuda porque ninguém consegue ser bom nas 3 coisas ao mesmo tempo. Uma vez que você chegou à conclusão de onde estão seus pontos mais fortes e mais fracos na sua indústria em relação a esses 3 pilares, nós vamos agora avançar de fato para o que seria a solução para esses problemas. Porque a grande pergunta é como resolver esses problemas. Obviamente, se você é empresário industrial, se você soubesse como resolver, ou se você pudesse resolver, obviamente você já teria resolvido. E até muitas vezes a gente sabe qual é a solução, a gente não sabe como implementar ou não tem condições de implementar, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de equipe ou de estrutura. E a gente quer com esse vídeo agora, de fato, dar um passo a passo para você de como que você pode fortalecer os seus pilares comercial, de produção e de logística. E com fortalecimento desses pilares, você de fato conseguir ter uma indústria mais produtiva e mais lucrativa. E aí a nossa proposta para solucionar isso, com base em toda a nossa experiência de consultoria, em dezenas de indústrias de alimento, tá? A gente vê como solução, primeiro, na área de produção, você precisa de fato recomeçar. Recomeçar como assim? Você precisa de fato pegar a sua ficha de produtos. Se você produz, tem 5 linhas de produto, 10 linhas de produtos, 30 linhas de produto, para cada linha de produto, você precisa parar, pegar a ficha deste produto e reexaminar, reconstruir, redesenhar cada ficha de produto dessa. Vai dar trabalho? Muito trabalho. Vai dar muito trabalho. É muito possível que sua linha de produção esteja funcionando de uma forma tão automática, tão pressionada, tão na correria do dia a dia,
que essas fichas de produtos podem e devem estar defasadas em muitas coisas. A ficha de produto pode estar defasada, por exemplo, em relação à precificação. Não só a precificação do custo direto do produto, mas a precificação do custo indireto, ou das despesas que deveriam incidir nessa ficha de produto. Sua ficha de produto pode estar desatualizada em relação à própria receita de formulação do alimento. E as pessoas podem estar, de fato, deixando de lado a ficha de produção e trabalhando de forma automática, porque já tem muita prática, porque já sabe como funciona. A ficha de produtos ela pode estar desatualizada em relação aos passos do processo de produção do seu alimento. Você pode falar assim, e se você não tiver ficha de produto? E se a sua indústria funciona de cabeça, funciona com base em anotações, funciona por base de experiência? Você precisa parar e você precisa criar a ficha do produto. Se você já tem a ficha do produto, se essa ficha do produto já faz parte do seu processo industrial, você precisa pegar cada ficha, seja em casa, seja na própria empresa, e revisar essa ficha. O que é que essa ficha contém? Essa ficha basicamente tem que ter 3 coisas fundamentais. Primeira coisa, a descrição do produto acabado. Ou seja, ao final da linha de produção, o que é que eu quero ter produzido? Por mais que isso seja óbvio, esse é o erro mais comum na indústria de alimentos. É a gente entender que as pessoas vão saber o que é que vai sair como um produto acabado, quando na verdade, no meio da linha de produção, seja os equipamentos, seja através do manuseio artesanal dos alimentos, as pessoas não têm a noção exata do que deve sair. E aí você começa a ter problemas na qualidade, da diferenciação, não tem um produto que segue sempre o mesmo padrão. Então você precisa, como base da sua ficha de produto, você de fato identificar o que é o meu produto acabado. Quais são as características que ele tem que ter de aparência, de gosto, de formulação, de embalagem. E isso tem que estar colocado na ficha do produto. Fica muito difícil que uma equipe pequena, média ou grande consiga produzir algo com a qualidade constante e consistente, se essa mesma equipe não tem a noção exata do que é aquele produto acabado. Então, a primeira grande orientação que eu dou para você, ao longo de nossa experiência em consultoria de indústria de alimentos, é revise a sua ficha de produto no que diz respeito ao produto acabado. Segunda coisa muito importante, mas muito importante mesmo, revise a receita do seu produto. Se você tem só um produto, ou se você tem 50 produtos na sua linha de produção, você precisa agora parar e revisar essa receita de produto, reescrever essa receita. Por mais que ela pareça estar funcionando bem, ao reescrever a receita desse alimento que você produz, você vai ter muitos insights, muitas melhorias que aconteceram ao longo do tempo e que hoje não estão mais registradas, não estão mais atualizadas na ficha de produto. E uma terceira coisa fundamental para a ficha de produto, ela precisa ter o processo produtivo, o detalhamento das etapas. Imagine que um novo funcionário que vai trabalhar na sua indústria, na linha de produção, se ele tem uma ficha de produto que mostra para a gente as etapas da produção do teu alimento, independente do tamanho da tua linha de produção, você vai ter uma clareza e uma facilidade muito maior para treinar novos funcionários e, simultaneamente, você vai ter muita clareza com relação à avaliação do produto. Então, cuida da descrição do produto acabado. Cuida de como que esse processo deve ser feito. E, no meio disso, descreve a receita do teu produto. Essa revisão vai valer por uma consultoria que você pode fazer na sua própria empresa. Dentro da linha de produção, é fundamental você olhar para a linha de produção, mas não mais agora com o olhar da ficha do produto, mas com o olhar do mundo real. Olha para a tua produção, do começo ao fim. Pega a linha de produto A, verifica da entrada até a saída e olha com o olhar de dono. Olha com o olhar de um produtor. Olha o que pode ser melhorado. Essa linha de produção pode estar defasada em relação a tipo de equipamento, tipo de manuseio, espaço físico, arrumação. Vale a pena parar um pouco e fazer essa avaliação. Posicionamento, carga elétrica, as regras de manipulação em cada fase. Observa na prática a tua linha de produção. Observa a tua linha de produção parada, quando ninguém chegou ainda na fábrica. Caminha pela fábrica e observa essa linha de produção.
Observa a tua linha de produção, empresário, também quando ela estiver em funcionamento, com um olhar de dono. Verifica cada etapa, verifica como as coisas estão funcionando e vai anotando. E verifica também tua linha de produção, pensando na ótica do cliente. Pensando na ótica de como que o produto acabado chega, como que o produto acabado ele é de fato entregue ao final da linha de produção. E por último, na linha de produção, verifica teu estoque. Olha como o teu estoque está organizado. Olha como é a entrada do material dentro da tua indústria. Olha a separação do material. Olha a conservação desse material, se trabalha com produto perecível, com produto que tem que ter algum tipo de câmara fria ou congelamento. Agora observa isso com o olhar de dono. Olha essa linha de produção. Na entrada, no meio do caminho, vendo o processo produtivo, tanto com a linha de produção parada, sem ninguém trabalhar, ou durante um dia com todo mundo trabalhando. E observa o produto acabado, com o olhar de dono, com o olhar de quem está reconstruindo a sua indústria. E uma terceira coisa fundamental, dica de consultoria, para que você faça na sua própria empresa. Presta atenção ao perfil dos teus colaboradores na linha de produção. E o perfil que eu falo são as características da pessoa que trabalha na produção. Há pessoas com mais habilidades de manuseio, há pessoas com mais habilidades racionais e lógicas para a operação de máquinas, há pessoas com mais capacidade de contagem, de qualidade, há pessoas com mais capacidade de velocidade. E muitas vezes, pequenas alterações de pessoas na linha de produção podem causar grandes ganhos na tua linha de produção. Então eu recomendo fortemente que você verifique o perfil de teus colaboradores. E mais do que isso, eu pergunto, a tua equipe tem as atribuições escritas e claras de cada função? Não me responda que não precisa ter, porque todo mundo já sabe o que faz. E se você trocar seus funcionários? E se você rodiziar as pessoas de função? E se algum novo for ter que ser treinado? Ele vai ser treinado pelo antigo ou por esse perfil de atribuições? Dá trabalho cuidar da linha de produção? Claro que dá, empresário. E eu sei como você se sente. Não dá tempo, a correria é muito grande. Mas é preciso parar para que a gente consiga, de fato, alinhar essa linha de produção. Então, na produção, fica a dica para você. Reinventa, refaz, reconstrói. Começa de novo tua ficha de produto. Na linha de produção, olha para a produção, desde o estoque até a forma de funcionamento, com ela parada ou com ela funcionando. E observa o produto acabado. E na questão da equipe, preste atenção aos perfis. Preste atenção à forma de trabalho de cada um. Preste atenção principalmente se essas atribuições de cada pessoa, em cada linha de produto, ela está escrita e detalhada. Dá trabalho, mas vale a pena. E essa é a parte que a gente recomenda que você faça na sua linha de produção. Para que você possa dar um passo a mais, um passo adiante, a gente vai dar uma série de recomendações para você, uma consultoria para você na área comercial. A primeira coisa que a tua indústria de alimentos tem que ter na área comercial é um posicionamento claro. E eu não estou falando aqui de posicionamento marketing. Eu estou falando o seguinte, para quem que a tua indústria produz o quê? Quem é a pessoa que compra teu produto? Teu produto é para a classe A, para a classe B, para a classe C, para a classe D. Teu produto é um produto popular, é um produto sofisticado. Por mais que você saiba, eu recomendo fortemente que você pare agora e se pergunte qual é o posicionamento da minha indústria alimentícia. É muito comum os empresários nos reportar o seguinte, olha, porque a concorrência é muito grande, estamos todo mundo brigando por preço, tem muito concorrente. Ok, não tem mercado sem concorrência. Mas mais importante do que vencer a concorrência é você, como dono da sua indústria, ter um posicionamento claro. O que é que eu produzo? Para quem que eu produzo? Como que essa pessoa pensa? Por quê? Porque o posicionamento vai permitir que eu saia da briga de preços e entenda quais são meus diferenciais em relação à concorrência. Determinar o posicionamento que você fez quando você fundou sua indústria. Você lembra, quando você começou, teve a ideia, eu vou fabricar tal tipo de alimento. Quando você teve essa ideia, você tinha um posicionamento na sua cabeça. Eu vou fabricar isso para entregar para tal tipo de pessoa. Ao longo do tempo, essa tese, essa teoria fica um pouco esquecida. E o que é que acontece? Você
Começa a se posicionar sempre em função do que o cliente pede, sempre em função da concorrência, sempre em função... Então, o chamamento agora da consultoria, presta atenção ao teu posicionamento. Faz de conta que na próxima segunda-feira você vai começar a sua indústria de novo. E eu pergunto para você, se você fosse começar de novo, você estaria produzindo exatamente esse mesmo tipo de alimento? O que você mudaria se você pudesse começar de novo? E a boa notícia, você pode começar de novo. Pega um papel, pega um lápis, pede ajuda a alguém, se você não tem essa habilidade, e escreve. O que você produz, para quem você produz e principalmente por que você produz. Aquele entusiasmo do início tem que voltar agora. E a gente chama isso de posicionamento. Ainda na área comercial é fundamental que você crie uma política comercial para a sua indústria. E essa política não pode e não deve ser ditada pelo distribuidor, pelo representante comercial ou por tua equipe comercial. A política comercial é a clareza da tua indústria de alimentos. Como que ela vai vender? A política inclui prazos, condições de pagamento, formas de pagamento, formas de entrega, pagamento de frete, FOB ou frete pago. A política comercial, eu tenho certeza, empresário, que está me assistindo agora, que você já tem essa política na sua cabeça. Essa política comercial está na cabeça sua e de seus colaboradores. Mas essa política comercial precisa estar escrita, determinada, por você que é o dono da empresa. Toda forma de vender e de comprar tem que estar escrita na política comercial. Se essa política ficar clara, acabam-se muitos e muitos conflitos que você tem hoje. Com o cliente tal é de um jeito, com outro cliente é de outro jeito. Claro que nós temos que diferenciar os clientes. Os clientes são diferentes e devem ser tratados de forma diferente. Mas você, como dono de uma indústria, não pode ser refém de seus vendedores. É muito normal que o vendedor queira preço baixo, diversidade de produtos, prazo longos e entrega imediata. Só que essas coisas juntas não são tão benéficas assim para a sua indústria. Então eu recomendo fortemente, crie uma política comercial. Escreve o que está na tua cabeça. Para agora o vídeo. Escreve num papel. Como é que eu vendo? Qual é o prazo que eu posso dar? Por que eu dou esse prazo? Como é que eu entrego? Como é que funciona a minha entrega? Escreve isso. Faz um roteiro e divulga entre teus gerentes. A partir de hoje, vamos trabalhar assim. Não faça da política comercial da sua empresa um sequestro onde você fica na mão dos outros, de acordo com o que os outros fazem ou o que a concorrência faz. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas na área comercial, com posicionamento, com política, eu tenho que ter uma terceira base, é treinamento. Nós da área industrial temos a sensação que toda vez que a gente para ver um vídeo como esse, ou toda vez que a gente para, por exemplo, para fazer um treinamento, a gente tem a sensação que está perdendo tempo. Eu sei como você se sente quando para a indústria para fazer uma manutenção preventiva nos seus equipamentos. Eu sei como você se sente quando os equipamentos param por questão de defeito. Eu sei como você se sente quando você tem que ter uma certificação e você não consegue ter a certificação por falta de procedimento ou de algum tipo de rotina. Mas eu insisto para você, você precisa treinar sua equipe de produção. E quando eu falo de treinamento, não é só o treinamento técnico de como que faz, mas é o treinamento de como que deve funcionar. A principal função da área comercial é colocar o teu produto no cliente certo, por um preço justo, num prazo adequado. E para isso você tem que ter treinamento. Treina a tua equipe de venda. O treinamento inclui avaliação de resultado, planejamento de meta, procedimentos, principais dificuldades que a equipe comercial encontrou quando esteve na rua. Isso é fundamental. Não abra mão de treinamento. Treinamento é uma ação estratégica e que cabe ao dono da empresa incentivar. E eu conto com você para que você faça treinamentos, divulgue a política comercial e divulgue o seu posicionamento para que sua equipe, de fato, na rua, represente aquilo que passa na sua cabeça. E não menos importante, tá, do que o que a gente já falou com relação à produção e com relação ao comercial, vem a logística. E eu gosto de uma palavrinha muito bacana. A logística começa com o controle e com tudo registrado. Não importa se teu registro é numa planilha Excel, não importa se teu registro é num sistema ERP completo, não importa se teu registro é feito
numa caderneta. Mas você precisa controlar tudo na indústria. Quando eu digo controlar tudo, é desde a compra que você faz da matéria-prima, com a matéria-prima que chega. Você tem conferido, tem algum método, algum processo onde você confira o que você comprou versus o que está recebendo? Será que o que o teu fornecedor manda para você é a quantidade, o preço e a qualidade que você comprou? Nesses anos de consultoria, já vimos muitos problemas na área de recebimento. Eu não falo de fraude, não. É você comprar uma certa quantidade de matéria-prima e por você ser um cliente muito bom daquele fornecedor que você sempre compra, ele te manda mais do que o que você comprou. E você acaba pagando mais e fica com mais matéria-prima. E aí não estou falando de fraude, estou falando de falta de conferência. Quando eu falo de controle de resiste de tudo, é ter um inventário de estoque. É muito difícil controlar estoque na indústria. Eu sei que é muito difícil. Mas é possível, com processo industrial, você ter pelo menos 95% de assertividade no seu estoque industrial na área de alimentos. Tá? A gente tem uma vasta experiência nessa parte. Então, você precisa registrar tudo. Então, o princípio da logística começa com a compra e a entrada da mercadoria. A gente às vezes tem a ilusão que na indústria a logística é a expedição do produto acabado. Mas a logística começa com as compras, com a entrada, com o pedido, com o estoque, com o armazenamento. E isso passa por todo o processo. Imagina que você recebe matéria-prima A, B, C, D. Você produz e sai o produto E. Então, a complexidade do controle de estoque, a complexidade do inventário faz parte do controle e resiste tudo. A logística é uma grande fonte de custo ou uma grande fonte de receita. Em várias empresas que nós passamos, o redesenho da logística permitiu ganhos extraordinários, seja na redução de despesa, seja no aumento da lucratividade pela eficiência da logística, independente do tamanho da sua indústria. Segunda coisa fundamental é a avaliação de rotas. E quando eu falo de rota, não estou falando só dos caminhos que você percorre para entregar o teu produto, seja no atacadista, no distribuidor ou no cliente final. A pergunta é, eu estou no mercado correto? Eu estou nas rotas corretas? Qual foi a última vez que você fez um estudo de mercado? Será que você não devia mudar o seu mercado, as suas rotas? Não deveria ampliar essas rotas, refazer essas rotas, reestudar essas rotas? Ou está tudo no piloto automático? Será que talvez você não esteja numa rota muito disputada, muito concorrida ou fora do teu posicionamento? Então, a reavaliação de rotas na indústria alimentícia ela é fundamental para a melhoria da logística. E, finalmente, não menos importante, uma pergunta que incomoda muito o empresário. Eu tenho uma frota própria, eu faço minhas próprias entregas. Será que compensa ter a frota própria? Eu já fiz as contas, compensa. E essas suas contas estão incluídas na ficha do produto? A ficha de produto contém o custo lá da precificação do teu frete, que você do teu transporte próprio que você entrega a tua mercadoria? Ou o inverso, será que você tem tudo terceirizado e não valeria a pena ter uma frota própria? Então você precisa de fato avaliar em relação à questão de frota, se é melhor ter uma frota própria terceirizada ou híbrida. Nas rotas X, Y, Z, eu uso carro próprio. Rotas diferentes, eu uso terceirizado. Isso aqui tem que ser analisado. Empresário da indústria alimentícia, eis uma fonte muito grande, muito forte de redução de custos ou de mais eficiência no aproveitamento de recursos. Então, com a logística, tá, bem organizada dessa forma, com essas dicas aqui. Pessoal, isso aqui são dicas práticas. Isso aqui são caminhos de pedra. Aqui é o que de fato dá resultado na indústria alimentícia. Você pode até saber dessas coisas, mas você não faz porque você não sabe ou não tem como fazer. E a nossa proposta com esse vídeo aqui é ensinar para você. Siga esse passo a passo. Nós vamos disponibilizar para você aqui no final do vídeo um link que você vai poder baixar o PDF com esse resumo todo aqui, para que você possa de fato implementar na sua indústria, também na área de logística. E finalmente, para a gente entregar para vocês os resultados que a gente acredita, que a gente espera e que a gente sabe que acontece, eu quero apenas revisar com vocês rapidamente o que é que nós vimos até aqui. Nós vimos basicamente que os dois grandes problemas, os três grandes problemas da indústria alimentícia, por nossa experiência de longos anos, tem sido o ciclo de caixa muito longo,
apertando o capital de giro, aumentando a necessidade de investimento. O desperdício, em todo o processo, desde a estocagem até a entrega final, devoluções do cliente por questões de qualidade baixa do produto. Quanto você tem gasto com o produto devolvido para a sua fábrica, depois de produzido? E a questão da produtividade. E vimos que tudo isso se resolve a gente trabalhando e visualizando os 3 pilares com uma ótica diferenciada, que é o pilar comercial, o pilar produção e o pilar logística. E a gente passou para vocês aí, de uma forma muito aberta, como resolver isso. A gente falou para vocês o que fazer na produção, trabalhando a ficha de produtos, a linha de produção e o perfil e atribuições da equipe. Isso aqui, gente, eu estou entregando para vocês, tá? O trabalho da consultoria. Vocês fazendo isso, vocês vão estar atacando a raiz dos problemas que nós levantamos ao longo de tantos anos com tanta experiência, tá? Na parte comercial, a gente reforçou para vocês a necessidade de ter um posicionamento claro. Refaça seu posicionamento, repense a sua indústria, tá? A questão da política comercial de compra e de venda muito clara e escrita e treinamento, treinamento, treinamento. Treinamento para os antigos, treinamento para os novatos, treinamento, treinamento, treinamento. E, finalmente, na parte de logística, a gente abordou a necessidade de ter controle de tudo e registro de tudo, a necessidade de reavaliação de rotas em todos os sentidos, não só geograficamente falando, mas de percurso, de pesquisa mercadológica, de localização dos clientes, atacadistas ou distribuidores. E a gente falou da terceirização, ou de ter a frota própria, ou do modelo híbrido. Precisa fazer essa avaliação com muita consistência e considerar isso também no custo direto ou indireto de produção, conforme as linhas de produtos que você tenha na sua indústria. Se você seguir tudo isso que a gente falou, a gente promete, a gente garante que os resultados esperados vão acontecer como consequência. O que eu estou falando para vocês é fruto de experiência prática. É 10% de teoria, 90% de prática. O capital de giro que falta na sua indústria hoje, talvez esse aperto financeiro que você passe hoje, ele pode estar sendo causado justamente pelos 3 problemas que nós colocamos. A questão do ciclo de caixa muito longo, a questão de baixa produtividade e a questão de desperdício. O capital de giro da indústria, ele sempre está em um dos 3 lugares. Ou o capital de giro está sobrando no seu caixa, e se isso acontecer, parabéns para você. Ou o seu capital de giro que falta no seu caixa está no seu conta a receber, né? Ou seja, está na mão dos clientes. Ou o seu caixa está no seu estoque. E ao longo desses anos, o que a gente tem mais visto é o capital de giro no estoque. E quando eu falo no estoque, é meio que abandonado. É o estoque mal controlado, é o desperdício de estoque, e esse capital de giro fica faltando no caixa e não aparece no conta a receber. Então o estoque, gente, é um gerador de capital de giro. Você pode falar assim, eu já sabia disso. A pergunta é, o que você tem feito para ter controle do seu estoque de verdade? O que você tem feito para reduzir o desperdício da entrada até o produto acabado? O capital de giro, tá, é fruto, entre outras coisas, das ações de melhoria na produtividade, na rota que você trabalha, na logística. Então, o capital de giro vai aparecer se de fato você fizer as sugestões que nós demos. Uma segunda coisa, muito importante, que a gente acredita que acontece, porque tem acontecido pelos clientes que nós já tivemos, é produtividade com qualidade. Produtividade sozinha não significa que você tem qualidade. A gente já passou por algumas indústrias que tem uma produtividade excepcional, muitas vezes com a capacidade de produção praticamente de 100%, com uma equipe maravilhosa, mas que pecava na qualidade do produto. Muitas vezes se tem a qualidade do produto excepcional, um produto bem feito, bem acabado, mas com uma produtividade ou um custo muito alto. Então, no item produtividade com qualidade, é uma balança que tem que ser equilibrada. Como que eu posso ter qualidade no meu produto, padronização no meu produto, que o cliente compre meu produto 5, 10, 1000 vezes, ele fala, esse produto eu conheço, porque esse produto tem o mesmo padrão de qualidade, mantendo a produtividade, com todas as ferramentas e dicas que a gente passou para você.
né? Com aquele olhar especial para a área comercial, com olhar especial para a produção, com olhar especial para a logística. Você vai conseguir ter produtividade com qualidade. E isso é mais do que fundamental e necessário. Outro resultado que você vai ter, se você colocar em prática o que a gente colocou para vocês, é lucro de verdade. E esse tópico lucro é uma coisa que me entusiasma muito, porque eu já encontrei muitos empresários que falavam assim, não falavam expressamente, mas eu percebi, ele tinha vergonha de ter lucro. Então, quando ele tinha muito lucro, ele dava uma desculpa. Tá? Ou a grande maioria não tem lucro. O que é um lucro de verdade? O lucro de verdade, gente, é um lucro que foi gerado de forma intencional, organizada e proposital. Você já parou para pensar? Você tem metas de vendas? Acredito que você tenha metas de venda. Você tem metas de produção? Eu acho que você tem metas de produção. Mas deixa eu te fazer uma pergunta profunda. Você tem meta de lucro? Você já imaginou ter tua indústria alimentícia e perguntar que lucro eu quero ter nessa movimentação aqui do dia, da semana, do mês ou de um período? Você já pensou em ter sua indústria onde o lucro passa a ser a verdade ou a coisa principal da tua indústria? Alguns falam assim para mim, Erenildo, eu fico incomodada porque o pessoal não pode saber. Gente, lucro é a coisa mais linda. Lucro é saudável. Lucro gera pagamento de impostos. Lucro gera riqueza. Lucro gera emprego. Lucro melhora a economia da cidade, do estado, do país, do mundo. Lucro é saudável. Riqueza gerada não é tirada de outra pessoa. A gente não precisa ganhar para o outro perder, ou a gente precisa perder para o outro ganhar. Riqueza gerada. Quando um agricultor planta um feijão, planta um milho, ele está gerando riqueza, está aumentando a riqueza mundial. Então você empresário, você industrial da área de alimentos, precisa aprender a ter lucro de verdade. E esse lucro de verdade é o lucro intencional, é o lucro planejado, é o lucro em que eu entrego um produto de qualidade para o meu cliente. Eu entrego um produto no prazo adequado, eu entrego um produto com preço adequado para o posicionamento que eu tenho. E eu tenho um lucro de verdade. Lucro de verdade, meu colega empresário, é lucro previsível. Lucro de verdade é uma indústria organizada. E eu não falo que uma indústria organizada é uma indústria sem problemas. Eu digo que uma indústria organizada é uma indústria que sabe lidar com seus problemas, lidar com seus desafios. Desafios de funcionários que faltam, desafios de baixa produtividade, desafios de máquina que quebra, desafios de concorrência, desafios de políticas de governo, desafios de greve de caminhoneiro, de pandemia. Esses desafios se apresentam da mesma forma, mas se tua indústria é organizada, no fim, ela vai ter lucro de verdade. Se você hoje acha que não tem lucro, se você acha que teu lucro é pouco, se você acha que o teu lucro é difícil de enxergar, ou se você controla a sua indústria hoje com base no teu faturamento ou no teu saldo bancário, eu imploro para você, cuidado. Você precisa, na indústria de alimentos, ter um foco maior no lucro. O lucro, que é a linha final lá do nosso balanço, da nossa DRE, deve ser a tua prioridade inicial, o lucro. Você deve planejar suas atividades industriais a partir do lucro. Tá? E essas orientações que a gente passou para você é uma das formas de conseguir isso. Eu acredito piamente que você tem que ser maior que a sua empresa. Eu acredito piamente que você, como empresário, não pode ser o escravo e o empregado mais caro da sua empresa. Talvez você seja aquela pessoa que trabalha, 7 dias por semana, ou trabalha 6 dias por semana. Talvez você seja aquela pessoa que resolve todos os problemas, que está sempre estressado, sempre correndo. A pergunta é, por que tem que ser assim? Talvez porque você se veja como um dono escravo da empresa. A pergunta é, você é dono ou você é escravo da sua empresa? É preciso que você assuma, pegue a sua indústria e transforme ela numa geradora de lucro. Isso é possível. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Você precisa acreditar que, de fato, isso aqui é possível. Então, buscar o lucro, buscar a produtividade com qualidade e ter capital de giro
vai de fato dar o resultado que você esperava. E para a gente finalizar esse vídeo, já agradecendo por você ter visto ele até o fim. Quem chega até o fim de um vídeo, quer dizer, quem começa e não termina, não vai a lugar nenhum. E você está de parabéns porque está nesse vídeo até agora. E eu tenho certeza que muitas orientações estão se vindo, estão orientando você. Se você quer ter esses resultados esperados, você precisa assumir uma postura de eu sou maior que a minha empresa, a minha vida é mais importante que a empresa, a minha estratégia pessoal, o que é que eu quero para a minha vida, é mais importante do que a estratégia da empresa. Não seja escravo, não seja o funcionário mais caro de sua empresa, seja o dono e busque incansavelmente capital de giro, produtividade com qualidade e lucro de verdade. Eu pergunto para você, como seria a sua vida hoje? De verdade, reflete um pouquinho aí, como seria a sua vida de verdade hoje? Se você tivesse capital de giro para pagar suas contas, pagar seus compromissos, tranquilo, sem estresse. Como seria a sua vida se você tivesse uma equipe, uma fábrica, uma indústria de alimentos que produzisse e produzisse com qualidade, que entregasse no prazo, no preço e na qualidade correta? Como seria a sua vida se você tivesse um lucro de verdade? Prever um lucro e ter esse lucro igual ou muito parecido com o que você preveu. Como seria a tua vida? Nossa empresa de consultoria plena, ela propõe exatamente isso, que você seja maior que sua empresa, que você faça da sua empresa e especialmente a sua indústria de alimentos um lugar, tá? Para que você consiga de fato ter um lucro de verdade e que esse lucro se reverta em forma de imposto, de geração de emprego, geração de riqueza, mas principalmente que dê mais sentido para a sua vida, tá? Eu vou deixar de novo o link aqui embaixo para que você possa baixar um PDF com resumo do que a gente falou, tá? Te agradeço por tua atenção e pelo teu tempo e até o próximo vídeo para a gente bater mais um papo sobre indústria alimentícia.